Oi, queridões da RM. Trago hoje várias notícias, várias coisinhas que aconteceram no Big Brother Brasil. Dentre elas, quem é o anjo e por que é o anjo. Tá a fim de saber de tudo? Deixa seu like aqui no canal, isso ajuda o canal pra caramba. E inscreva-se caso você não seja inscrito ainda. Ativa o sininho para ficar por dentro de absolutamente todas as nossas news. Vamos lá? Nós vamos começar falando da Marcela e do Daniel. A Marcela, durante a festa do líder, ela acabou se declarando para o Daniel e depois teve uma crisezinha de ciúme. Enquanto eles dançavam com a Manu Gavassi e a Thelma, o gaúcho, né, o Daniel, falou: "Eu amo vocês". Na sequência, a Marcela disse para o Daniel: "E eu amo você, estou apaixonada". Daniel então começou a cantar e o casal se beijou. Pouco depois, porém, numa conversa com a Gisele, ela comentou que estava desconfiada de uma troca de olhares entre ele e outra mulher da casa, que, de acordo com vários sites, seria Rafa Kalimann. No começo eu não sabia de quem que ele estava falando, mas tem vários sites dizendo que ela estava falando com a Gisele sobre a Rafa Kalimann. Ela disse o seguinte para Gisele: "É uma sensação, não é ciúmes. Mas se isso for real, eu quero pular fora agora, antes que eu me envolva mais. Ainda dá tempo de pular fora antes de doer. Mais pra frente a coisa vai ficar feia". Bem, ao que tudo indica, ela resolveu seguir em frente com o Daniel. Ela disse que ia conversar com ele sobre isso, mas até agora essa conversa não aconteceu. O que aconteceu foram alguns edredons entre o casal, né? Nessa noite aconteceu a mesma coisa. Eles estavam com insônia, ficaram juntos um pouquinho embaixo do edredom ali, mas depois eles foram para a sala conversar com o Pyong e com o Vitor Hugo. O Pyong, então, teve uma sugestão para resolver a falta do que fazer em noites de insônia, mas essa sugestão servia para o casal, Marcela e Daniel. E aí a sugestão do Pyong foi: pega uma camisinha e coloca no bolso. E aí a Marcela perguntou se alguém já tinha engravidado no BBB antes. Aí eles deram risada, Daniel e Marcela correram para o quarto. Vamos ver se esse casal persiste, né, gente? E falando em casal, o Gui e a Gabi vivem mais de DR do que de namoro. Como nas festas o Gui passa muito, mas muito tempo do lado da Bianca, a Gabi, que já tinha desculpado e vida que segue, tá tendo algumas recaídas. Ela chorou no dia da festa porque se sentiu meio deixada de lado. O Gui foi lá, contornou tudo, também ficou bravo porque ela estava chorando e não queria falar com ele sobre o porquê era, mas enfim, foram dormir no quarto do líder. E aí aconteceu um outro chororô, né? E outra DR do casal. Gente, o povo chora demais no BBB. O que acontece é o seguinte, nesta vez, né? Depois que a Gabi ficou lá meio chateada com tudo que aconteceu e depois da festa, ela se ajoelhou e pediu Guilherme em namoro. E ele disse que sim, mas ela começou a chorar novamente. Por quê? Porque na madrugada dessa sexta-feira, né, de hoje, o modelo contou para ela que se ele pegasse o anjo, para quem que ele daria? Exato, para Bianca. E ele disse que ele daria para ela porque ela tem grandes chances de ser indicada ao paredão por Rafa Kalimann, por causa da inimizade, né, que as duas têm dentro e fora também do reality. É claro que a Gabi, que escolheu o Guilherme para ser o líder na semana passada, ficou abalada com a declaração. É óbvio que ela esperava que ele desse o anjo para ela, sua namorada, né? Chorando demais, ela desabafou para ele e disse o seguinte: "Eu tentei, Gui, e estou tentando ser igual com a Bia também, mas está difícil, ainda dói". Ele deu a entender que a cantora não deveria sentir ciúmes dele com a Boca Rosa, né? "Não quero que você pense nisso, a gente está namorando, quero ficar contigo, quero cuidar de você, vou ficar com você sempre do teu lado".
Mas a Gabi não comprou dessa vez o discursinho dele, não, e pediu para ficar sozinha no quarto. Ele atendeu o pedido dela, mas deixou ela um pouquinho sozinho, mas depois voltou e falou: Não quero te ver assim. Mais tarde, ele foi, como ela quis ainda ficar sozinha, ele foi desabafar com o Babu e com o Prior. E acabou caindo no choro também, ou seja, Guilherme chorando também. E aí ele não explicou direito para os rapazes ali o que era, mas mais ou menos disse: a questão é a seguinte, eu falei que se ganhasse o anjo dava para Bianca. A Gabi entende de outra forma. Se dou para Gabi, que eu sei que não vai de jeito nenhum, a Bianca fica PUTA, explicou Guilherme, chegando a citar que nem queria pegar o anjo para não dar treta. Pois é, Guilherme, uma barra, né, amigo? Mas, quando todos já estavam mais calmos, o casal conversou e acabou se acertando. A gente não pode deixar que o que a gente pensa diferente atrapalhe nossa relação, falou a Gabi. O que você tiver de conselho para me dar, você me dá. O que eu tiver de conselho, vou te dar. Mas o que a gente vê que não dá, não dá. Não tem jeito, aceita. E aí, depois desse belo discurso entre os dois, eles acabaram ficando abraçadinhos. Até quando vocês acham que dura essa relação, gente? Ainda tem 2 meses de programa, né? Um pouquinho menos. Mas enfim, tá muito chororô, tá muita bad. E é muito fácil entender a Gabi ter ciúmes da Bianca, né? Logo depois do que aconteceu na festa, do que ela viu, enfim. Se não tivesse ciúmes, seria até estranho um pouquinho. E a última coisinha que eu vou te contar hoje é que quem é que saiu vitorioso na prova do anjo? Exatamente. Não foi isso que você pensou? Mas foi ele mesmo, foi o Pyong. Bem, ele ganhou a prova do anjo e alguns brothers ajudaram um pouquinho ele a ganhar a prova do anjo para que ele pudesse ver o Jake. Que ele já sonhou que tinha nascido, a Gabi também já sonhou que tinha nascido. Então as pessoas deram uma mãozinha ali para ver se ele venceria. A prova foi o seguinte: o tema foi Parquinho da Maldade. Tinham 14 deles que disputaram, só não disputou o Felipe e a líder Rafa. A prova foi realizada na área externa, em uma espécie de resta um. Cada um dos brothers tinha 3 tickets. A cada vez que alguém escolhia um brother para cumprir um castigo, o escolhido perdia um dos tickets. Venceria quem sobrasse no final. Depois disso, então, foi que quem saiu vitorioso foi o Pyong, porque alguns dos brothers resolveram deixar ele com mais tickets justamente para que ele pudesse ver o filho dele. E aí teve o castigo do monstro. O monstro da semana se chama Guardas do Líder. Já teve isso em um outro BBB que eu não me lembro o nome. Mas é uma pessoa tem que ficar de guarda, né? Um dos monstros, e só pode sair de dentro da casinha ali da guarda quando o outro entrar. Então eles revezam. Eu fico com calor só de olhar para eles, porque a roupa é toda fechada e eles ainda têm aquele chapelão, tipo capacete, mais de pelo para colocar na cabeça ali. E quem foi que Pyong escolheu? Felipe e Babu. Do jeitinho que o Felipe havia previsto. Bem, achou que não teria mais tretas hoje, mas teve sim. O Felipe tá pé da vida porque Daniel tá negativado em estalecas e não vai ter como contribuir na xepa. E aí eles foram às compras. O Daniel pediu desculpas por não conseguir contribuir. Ele disse: eu só quero pedir desculpas por não ter dinheiro para ajudar. E se puder, sei lá, eu posso lavar para compensar, lavar panela. Porque é a segunda vez, desculpa. Aí o Felipe aprovou. Você pedir desculpas é uma atitude legal, eu respeito, tenta melhorar. Depois, quem foi às compras foi Bianca e Vitor Hugo, que foram os sorteados, né? Depois que o VIP terminou as compras, o grupo da Xepa passou por eles na cozinha e quando o Pyong deu uma dica a respeito das compras, Babu respondeu: Ah, Pyong, vai ver o Jake, que saco! Então, a Marcela desabafou com o Manu sobre a situação. Ele não responde meu bom dia, ele não responde quando eu falo com ele ignora a minha existência dentro da casa.
Enfim, gente, as tretas estão rendendo. E aí começou ali a casinha montada. Felipe foi o primeiro a cumprir o castigo ali, ficou por um bom tempo lá. E o local não pode ficar vazio, né? Então eles revezam assim: vou, preciso ir no banheiro, preciso beber água, fica você agora. E tão pé da vida. O Babu já perdeu estalecas porque resolveu tirar aquela coisa grande que é estilo capacete, gorro, sei lá, mas é imenso, de pelúcia da cabeça e ele não podia. E eles estão ali conversando, tramando e vendo o que eles podem fazer a respeito deles. Queridões, por hora é isso então. Eu volto com mais notícias, mais gossips, mais fofocas e tretas assim que eu tiver, tá? Deixa um beijão pra vocês e não esquece, por favor, deixar seu like aqui e se inscrever no canal porque sempre tem mais tretas rolando e a gente tá sempre aqui contando. Beijão!